Santo. Espírito Santo. Amém. Amém. Sim, Espírito Santo, hoje eu te peço que teu Espírito Santo venha sobre os nossos corações, né? Venha sobre os corações de cada irmã que vai falar aqui hoje, né? Para que possa tocar os nossos corações e que seu Espírito Santo possa vir nos dar discernimento da gente aceitar a nossa vocação, o chamado que Deus tem para cada um de nós, que a gente possa seguir caminhos bons através, né, da nossa vocação e do nosso chamado, para que a gente consiga ser feliz junto com Deus, né, com aquilo que Ele quer para cada um de nós. Que você possa estar conduzindo essa live, conduzindo esse momento, que possa alcançar milhões de pessoas e frutificar nos nossos corações aquilo que Deus quer falar com cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e Acendei nele o fogo neles do o vosso fogo do amor. vosso amor. Enviai o vosso Enviai Espírito o e Espírito, tudo será e tudo criado será e criado, renovareis a e face da renovarei terra. a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos Instrui os fiéis vossos com a fiéis, luz do com a Espírito luz do Santo, Espírito fazei que Santo, apreciemos fazer que retamente apreciemos todas as lentamente coisas todas as coisas, segundo o segundo mesmo o mesmo Espírito, e gozemos e sempre da sua gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, consolação, Senhor por nosso. Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu Amém. deixo livre para você falar, né? O que há de ir no seu coração e falar um pouco da sua trajetória. Muito obrigada. Qualquer dúvida, pode perguntar. Qualquer detalhe que eu esqueci de falar, vocês podem perguntar depois, tá bom? Tá Como eu bom. disse, meu nome é Maria das Graças, mais conhecida como Irmã Graça. Eu sou irmã de Santa Catarina, o nome da minha congregação, Congregação das Irmãs de Santa Catarina Virgem em Marte. Uma congregação que tem mais de 400 anos, quase 500 anos. E sou uma baiana, nasci no interior da Bahia, numa cidadezinha chamada Venceslau Guimarães. Bem pequenininha, mas uma cidade com um povo simples de muita fé. Como toda cidade do interior, como todo lugar onde as famílias ainda cultivam esse valor grandioso da religiosidade no coração dos seus filhos, né? Tenho 35 anos, estou na congregação há mais de 15 e é assim, uma alegria muito grande nesse momento atual da minha vida, né, poder partilhar um pouco dessa trajetória com vocês. Eu penso que não pela história em si, mas por poder falar da presença de Jesus, de como o Senhor conduz a nossa história e como Ele pode fazer a diferença na vida de cada um e no mundo através de uma pessoa, da resposta de uma pessoa, né? Então, quando a gente escuta o testemunho vocacional de uma pessoa, lógico que a gente olha para a nossa vida, né? Quando eu era adolescente, jovem, escutei muitos testemunhos. E graças a eles, eu tive mais coragem de responder ao chamado que Deus tinha para a minha própria vida, né? Então, lá na minha cidade do interior, a minha família sempre cultivou uma vida de fé ativa, né? Participando da igreja. Minha mãe, especialmente, sempre me levava nas missas, nas procissões de Nossa Senhora. A padroeira da minha cidade é Nossa Senhora das Graças. Por causa dela, eu recebi esse nome também, né? Então, minha mãe tinha uma devoção grande à santa. Eu cresci nesse ambiente onde a gente ficava perto da Mãe Maria, onde a gente cantava, rezava e aprendia a conhecer Deus e os caminhos da fé, aprendi a amar a igreja, né? Então, isso tudo foi contribuindo para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje, né? E na minha adolescência, eu tive a graça de conhecer o grupo jovem. A graça de conhecer o grupo jovem, e nele participavam alguns colegas que eram vocacionados já naquela época. Eles estudavam comigo na escola. Então, durante as aulas, eles discretamente, pela força do Espírito, faziam um convite ao meu ouvido, né? Então, esse convite me levou ao grupo jovem, que a gente chamava de JUEC, naquela época, o grupo da PJ. E esse grupo era um grupo muito ativo, muito animado. E quando eu cheguei lá, já na adolescência, né, eu encontrei um espaço maravilhoso de poder crescer e amadurecer na fé. Porque era um grupo que estudava Bíblia, era um grupo que evangelizava na casa das famílias, era um grupo que celebrava, que festejava, que participava ativamente das atividades da paróquia. Então, esse grupo me educou,
para uma vida de fé verdadeiramente ativa, né? Porque a gente não é católico, a gente não é cristão só para ir na igreja domingo. Isso é muito importante, porque alimenta a nossa fé. Mas não se trata só disso, né? Se trata de um compromisso de vida, se trata de sair do seu conforto para poder servir a Deus como Ele pede. E naquele momento foi a maneira que eu encontrei de servir, né? Participando e ajudando nas pastorais. Então, após ingressar no grupo jovem, aí as portas se abriram e eu fui participando de muitas outras atividades naquela época, né? Catequese, grupo de jovem, liturgia, ministério de música. Foi uma vida, assim, bastante ativa. Então, na catequese, eu tive uma surpresa maravilhosa de Deus na minha vida através das crianças, né? Eu catequizei algumas crianças do assentamento sem terra, são crianças que não tinham lares naquela época, né? Eles armavam barraquinhas junto e moravam ali com a família, né? Até conseguir conquistar um pedaço de terra. Então eu ia lá, caminhava um pouquinho, bastante, na verdade, para catequizar esse povo. Essa experiência de catequizar, de falar de Jesus, de ser anunciadora de sua palavra, provocou algo dentro de mim diferente, né? Nessa experiência da catequese, eu pude experimentar isso. Eu lembro disso com muita emoção, com muito carinho, porque é uma coisa bastante expressiva na minha história vocacional, né? Então, eu participei desse grupo que ia lá catequizar. Eu e mais uma colega íamos juntas, né? Às vezes eu ia sozinha, mas quando eu encontrava aquelas crianças, elas recebiam a gente com uma alegria imensa, com um brilho no olhar. Eu ficava imaginando, né, como em meio a tanta necessidade, a tanta pobreza, a tanta falta de recursos, como que pode a pessoa ter dentro de si essa alegria tão expressiva, né? E essas crianças tinham isso. Isso me falava alguma coisa, né? Eu acho que eu me identifiquei um pouco, porque eu sempre fui muito serelepe na escola, muito barulhenta, muito brincalhona. Eu sempre gostei de fazer bagunça junto com o povo, né? Boa bagunça. Bagunça santa. Não era bagunça feia, não. Então, eu me identifiquei com isso. E o olhar de uma criança especificamente me mostrou um olhar de Jesus naquele momento, né? E aquilo ficou ressoando durante muito tempo dentro do meu coração. Então, neste período, os meus colegas que já participavam do grupo vocacional, que era um grupo específico que já estava discernindo a vocação, alguns já decididos, mas precisava de um tempo, né, no grupo para poder dar passos. Neste período, duas colegas me convidaram para participar desse grupo. Eu resisti 2, 3 vezes, mas a força do espírito é sempre bem maior. Então, não resisti mais. Falei, eu vou lá conhecer. Então, fui, amei o encontro, um encontro cheio de espiritualidade, de oração. A gente sentia a presença do Espírito Santo naquele momento, sabe? Naquele encontro, junto com aqueles jovens lá. Todo mundo tão dado, com desejo imenso de servir mais a Deus. Eu falei, eu vou ficar nesse grupo, porque acho que esse grupo vai me fazer bem. Fiquei lá naquele grupo. Então, as meninas ficaram muito felizes, me deram as boas-vindas, me ajudaram, me ensinaram como é que a gente caminha nesse processo de discernimento, né? É um processo inicial só para a gente conhecer esse caminho de servir a Deus. A gente não vai conhecer especificamente as vocações logo no de início, né? Mas a gente já vai aprendendo que a gente precisa tomar decisões mais sérias na nossa vida quando chega a certa idade, né? A gente tem o anseio de responder o que Deus quer mais definitivamente. Então, eu participei de muitos encontros na diocese, muitos encontros na região e, finalmente, decidi que eu queria conhecer a vida religiosa mais de perto, né? As irmãs que tomavam conta do grupo eram as irmãs da congregação de Nossa Senhora do Amparo, irmãs franciscanas, que a gente tem aí em Petrópolis, minhas amigas, beijo especial para essas irmãs. Elas me encaminharam nesse primeiro período, nesse primeiro tempo. Depois eu fui orientada a escrever e conhecer mais congregações. Então eu conheci as irmãs do Amparo, eu conheci as irmãs Ursulinas, eu conheci as irmãs do Bom Conselho, eu conheci as irmãs de Santa Catarina. Mas, como a gente sabe, quem conduz a nossa história é Deus. E a escolha da congregação foi, assim, obra do Espírito, né? Porque eu estava muito próxima das irmãs do Amparo. Eu acho que eu estava quase dando passos nesta congregação. Mas a minha paróquia mudou o pároco nesse período de escolha, né? Então,
o pároco falou, eu vou te apresentar uma outra congregação. Me deu um material, um livrinho, CD que as irmãs têm. Eu fui ouvindo, fui lendo, procurei no livro o endereço mais próximo, né? Porque é mais fácil de chegar à resposta. Escrevi para essas irmãs e a irmã imediatamente, mais do que depressa, na velocidade das cartas do correio, né? Me respondeu, a irmã Adélia, a primeira irmã de Santa Catarina com quem tive contato. E eu fiquei super feliz de ter a resposta de uma freira. Falei, minha Nossa Senhora, olha só, acho que Deus está mesmo querendo que esse negócio aconteça. Então, fomos escrevendo uma para outra por mais tempo, até que ela pegou um fusquinha, me lembro como hoje, um fusquinha azul, atravessou um pedaço da Bahia, porque a cidade onde elas moravam era longe. É no estado da Bahia onde eu nasci, né? Mas outra diocese. Pegou o fusquinha sozinha e veio cá na minha cidade. Eu estava no meu trabalho, nesse período eu já trabalhava, tinha encerrado o ensino médio, estava trabalhando na secretaria. Então, de repente, aparece uma freira lá com um rapaz da paróquia, porque ela teve como referência a paróquia, né? Foi lá no meu trabalho, muita gente no trabalho, era período de cadastramento de Bolsa Escola, imagine, muitas famílias lá. Então, o meu colega gritou, a freira está aqui para te ver. Eu falei, minha senhora, a freira chegou e eu estou nesse estado. Fui com ela na casa do padre, conversamos, ela me deu mais livros sobre a congregação, falou das cartas que eu escrevi, das motivações que eu tinha, né? E me orientou a ir conhecer a congregação na Casa das Aspirantes, em Santa Teresa, outro estado. Menina, aquilo me deu um frio na barriga, porque eu nunca tinha saído do meu estado, da minha região ali, né? Eu não tinha muito sonho para viajar, para sair, o sonho estava ali dentro daquela cidade. Mas esse caminho me permitiu sonhar mais, me permitiu ir mais longe. Então, fui conhecer as irmãs de Santa Catarina lá. Falei para minha mãe, para minha família um pouco assustada, mas não assim, né? Eu acho que ela vai, mas ela volta. Mas me apoiou. Não, vai sim. Então, fui lá nessa casa, fiquei 22 dias em Santa Teresa, no Espírito Santo, com a irmã Isabel e mais algumas meninas, e a irmã auxiliadora. Fui muito bem recebida e senti o desejo ainda maior de fazer a experiência de Deus, né? Eu lembrava cada momento de casa, lembrava cada momento das experiências de oração que eu tive no grupo jovem, lembrava de como era bom quando eu sentava com a minha mãe para rezar às 6 horas da tarde, todos os dias. A gente tinha um Bom Jesus da Lapa, uma cruz, uma Nossa Senhora, um outro santinho, que eu acho que era Santa Bárbara. A gente acendia uma vela todos os dias às 6 da tarde, rezava Ave Maria. Isso é uma boa lembrança na minha memória, porque em momentos de desafios, a gente se sente um pouco fraca, a gente conta com a força do Espírito, com a força dos anjos e santos que estão conosco, né? Então, eu lembro dessa imagem muito forte, né? Então, decidi ir. Falei para minha família, eu vou deixar meu emprego, vou deixar minha família, meus amigos, tudo que... Vou deixar minha cidade, vou tentar, vou fazer essa experiência, vou me arriscar, vou me lançar. Não é uma decisão tão fácil, né? De início, do interior, nova, saindo de casa pela primeira vez, morar com pessoas estranhas que você não conhece. Eu acho que Deus põe em nosso coração uma força que é maior do que a gente imagina, porque eu era medrosa para sair naquela época para viajar. Eu acho que eu não ia ter coragem por mim mesma de decidir isso, né? Mas a gente precisa responder. E isso eu queria fazer. Eu quero responder sim a Deus, né? Mas a coragem que me dá, a graça dele me deu essa força, sabe? Alimentou em mim a coragem de seguir. Então eu fui. Fui com tudo que eu tinha, com tudo que eu era, com tudo que eu sou. Não tinha muita coisa não, né? Porque naquela época a gente era muito pobre. Mas tudo que a gente tinha no coração, essa riqueza a gente carrega onde a gente for, ninguém pode tirar de nós, né? Então, fui morar com as irmãs, fiz a experiência, passei pelas etapas de formação. As etapas iniciais são ricas de experiência e, graças a essas etapas, a gente pode conhecer pessoas, conhecer um pouco mais dessa alegria de servir, né? Então, me tornei irmã em 2012, fiz os primeiros votos e estou aqui até hoje, né? A última surpresa que Deus preparou para mim foi esse chamado à missão nas Filipinas. Então, estou aqui há 6 meses, do outro lado do mundo, e posso dizer que
eu me sinto um pouco orgulhosa, sabe? Mas não orgulhosa no sentido ruim, mas feliz demais, uma felicidade que não se contém dentro da gente, por saber que Deus conduz o nosso caminho de um modo tão misterioso, mas tão bonito ao mesmo tempo, né? Fico até emocionada de falar a respeito disso, porque a gente vive momentos extraordinários, né, em nossa vida. E esse é um deles. Eu tenho certeza de que Deus me fez esse convite por uma razão que só Ele entende, né? Porque a gente procura, mas por que Deus me trouxe aqui, né? Eu não sonhei em sair do Brasil. Eu sonhei em ser uma religiosa e responder o que Deus quer. Mas Deus me quis aqui, aqui nesse momento, né? Então vim com a bagagem que eu recebi da congregação, pela qual tenho profunda gratidão que a congregação oferece a gente os meios para a gente crescer, para a gente amadurecer na fé e para a gente amadurecer na nossa consagração, né? A minha congregação, as irmãs têm essa preocupação de caminhar com a gente, de dar para a gente aquilo que a gente precisa para melhor servir. Então, para todos os jovens que desejam tomar uma decisão, que desejam responder a Deus, eu posso dizer com toda certeza, se você pensa na vida religiosa consagrada, que hoje celebramos, aqui já é domingo, a gente já celebra a vida religiosa. Para você que pensa nisso, que já olhou, não tenham medo de experimentar. Não tenham medo, né? Porque a gente não é melhor do que nenhuma outra vocação. Mas quando a gente responde um apelo que vem ao nosso coração, a gente sente que a felicidade plena vai acontecendo dentro da gente já. E nenhum desafio, nenhum empecilho é grande o suficiente para nos impedir de responder, para nos impedir de seguir o que Deus quer. A graça que Deus dá da gente responder, a força que Ele nos dá, os recursos que Ele vai pondo à nossa volta para a gente responder a nossa vocação. A gente fica cada vez mais fiel e mais... acredita mais, sabe? Na força dessa resposta que a gente precisa dar quando Deus chama. E Ele chama todos para uma vocação específica e no momento certo a gente vai descobrindo que vocação é essa, né? Graças à minha família, que a gente celebrou na semana passada, a vocação familiar, né, no Dia dos Pais. Esse berço, Deus colocou nele a capacidade de gerar todas as outras vocações, né? Então, sou muito feliz e grata pela família que Deus me deu. Não é a família perfeita, como em toda família, mas através dela eu pude aprender os valores mais preciosos, né? Os valores do respeito, da solidariedade. A gente não aprende isso no convento. No convento a gente amadurece nisso, né? Então, servir é muito bom. Não tenham medo de servir, não tenham medo de responder. As pessoas têm sempre a nos ensinar e nós temos sempre a oferecer, né? Então, vão com a coragem que Deus dá para cada um de nós, que Nossa Senhora, que foi um exemplo de vocacionada, tão nova, respondeu sim a Deus, e graças a esse sim dela, a humanidade teve a chance de receber a salvação. Através do nosso sim, a gente pode transformar a vida de muita gente. Primeiro, a gente transforma a nossa própria vida, né? Mas a gente tem a chance de tornar o mundo mais diferente, um lugar melhor, um lugar mais leve, um lugar mais alegre, um lugar que oferece mais dignidade para as pessoas. Tem muita gente precisando de um sorriso, tem muita gente precisando de uma palavra, tem muita gente precisando apenas de uma companhia. E você pode ser essa companhia, você pode ser esse sorriso, você pode ser essa palavra, né? Não tenhamos medo de responder. Deus dá a graça. Não é pelas nossas próprias forças, é pela graça de Deus. Então, eu não sei se tem mais perguntas, não sei se falei tudo que deveria, mas isso veio no meu coração agora nesse momento. Então, gente, se tiver pergunta, pode fazer que eu estou aqui para responder. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Por enquanto, não tem nenhuma, não. Olha, muita gente linda que eu conheço comentando coisa boa. Gente, um beijo para vocês, saudade de vocês também. Muito feliz de ver que estão perseverando na fé e no caminho de Deus, hein? Por favor, continuem. Deus tem muitas novidades para a vida de cada um. Então, não tem nenhuma pergunta, mas a gente te agradece por você ter vindo aqui, né, falar um pouco da sua trajetória, de como Deus te chamou para essa vocação, né? E muito feliz por você estar feliz nessa sua vocação, de você ter se encontrado, que todos nós possamos se encontrar também, né? E seguir o chamado que Deus quer para nós. Então, muito obrigada de ter vindo aqui falar um pouquinho, né, de compartilhar do seu sim.
Tem uma pergunta aqui da Bia, né? Ela está perguntando se você teve medo de responder o seu chamado. Não. O medo que a gente carrega dentro da gente, né, o que eu tive naquela época, não era de responder ao chamado. A gente pensa em outras coisas que são consequências, né? Será que eu vou aguentar ficar longe da minha família? Como vai ser estar distante, né? Isso foi a primeira coisa que eu pensei, assim. Mas não foi algo que me impediu, não. Porque, graças a Deus, a minha família me ajudou nesse sentido, né? A gente encontra muitas famílias, não, você não vai para o convento, não sei o quê, tá inventando um monte de desculpa para não deixar a filha ir para o convento. Mas isso eu não tive, graças a Deus, né? A minha família até hoje deseja que eu esteja perto deles. Mas me dão todo o apoio para responder, porque eles sabem que eu sou feliz respondendo a Deus. Eles sabem que eu estou bem, que eu estou sendo cuidada. Então, eles confiam no sonho de Deus para mim. Então, graças a Deus, não tive. Mas, a princípio, o meu primeiro medo foi esse, né? Eu vou aguentar ficar longe? Se eu não aguentar, como é que vai ser? E se eu não me acostumar, né? Porque tem muita novidade, muita coisa nova. A gente, às vezes, acha que conhece, né? A gente participa de muitos encontros para conhecer a vida religiosa. Mas é no dia a dia da vida religiosa que a gente conhece de fato o que ela é, né? Mas isso não é motivo de medo, não. Porque o que vem, o que Deus tem para nós é melhor do que o que a gente sonha. O sonho dele para nós é muito maior e muito melhor do que os nossos próprios sonhos, né? Por isso eu não tive medo. Essa confiança minha mãe me ensinou a ter. Confie em Deus, minha filha, vai que o mais ele fará. Então eu confio nele. Quando eu vim para aqui, para as Filipinas também, eu não imaginei como seria, eu fiquei com as pernas meio bambas, né? Mas a certeza e a fé em Deus foi muito maior do que esse medinho que aparece, né? Ponha confiança em Deus, entregue, mas entrega de verdade, né? Às vezes a gente acha que entregou a nossa vida, mas a gente segura um pouquinho ela para nós. Eu vou, mas eu vou se isso, se aquilo. Quando a gente vai sem si nenhum. A gente vai pronto. E lá Deus faz o que tem que fazer, né? De vez em quando aparecem uns sizinhos na nossa vida. Aí sim, sim. A gente pede a Deus, pede a Maria que interceda por nós, e isso sai de perto e a gente continua o serviço. Medo todo mundo tem, mas nenhum deles é capaz de nos paralisar na nossa resposta de amor ao chamado de Deus. Só isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Por enquanto, só essa mesmo. Obrigada, gente, pelo carinho, obrigada pela receptividade. Muito obrigada por essa iniciativa bonita de poder falar das vocações, né? Que bom que tem bastante gente participando. Bom seria que mais pessoas participassem, né? Mas a gente pode divulgar isso aí. E é importante porque a gente precisa tomar decisões na vida. A gente sabe que a vida não é só brincadeira. A vida precisa de decisões todos os dias. E a gente as toma desde o início da nossa vida, desde quando a gente é criança, adolescente, a gente precisa tomar decisões. Quando a gente decide uma coisa, a gente sabe que a gente tem que abrir mão de outras, né? Mas pôr em nosso coração e em nossa mente o objetivo principal, unido ao sonho de Deus, isso vai fazer de nós pessoas mais felizes, isso vai fazer do mundo um mundo mais bonito. Não é um mundo de sonhos encantados da Xuxa, não, gente. É um mundo digno, um mundo justo, um mundo onde todos podem sorrir, podem comer, podem celebrar, podem festejar, sem preconceito, sem maiores necessidades, sabe? Isso o mundo anseia. E você pode ser a resposta para isso, no lugar onde você está, né? Um beijo muito especial. Obrigada mesmo pelo convite. Espero que tenha atendido as expectativas, mas, sobretudo, espero que vocês tenham escutado através desse testemunho, pensado na vida de vocês e no chamado que Deus tem para cada um de vocês, né? E se quiser conhecer a congregação, pode entrar lá na nossa página, Salve Madre Regina. Pode entrar no meu Facebook, vocês encontram lá também. E podem procurar as irmãs de Petrópolis que vocês conhecem, estão bem aí perto de vocês. Tem irmãs no Itamaraty, bem próximas, né? A creche do Itamaraty São José, as irmãs trabalham lá, dão um pouco de atenção. Pode procurar que vocês conseguem nos conhecer um pouco melhor e conhecer a imensidão da missão que Deus confiou a essa congregação, tá bom? Beijo muito carinhoso. Nossa Senhora, cuja Assunção celebramos hoje, proteja e acompanhe vocês em cada passo da vida e da vocação. Muito linda você. Um beijo. Obrigada. Beijo. Tchau.